O Clube Atlético Mineiro é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. É o maior vencedor do Campeonato Mineiro com 46 títulos. Seus principais rivais são o América Mineiro e o Cruzeiro, que contra o qual disputa o Superclássico de Minas. Antes de começar a contar a história desse gigante, peço humildemente que se inscrevam no nosso canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. O Clube Atlético Mineiro foi fundado no dia 25 de março de 1908 por um grupo de estudantes de classe média em Belo Horizonte. A primeira partida aconteceu em 1909 e o Atlético venceu o Sport Clube por 3-0. Sendo Aníbal Machado o autor do primeiro gol do clube. Vale lembrar que posteriormente Aníbal se tornaria um dos expoentes da literatura brasileira, por meio de sua principal obra, Viagem aos Seios de Duília. Em 1914, o Atlético conquista a Taça Bueno Brandão, a primeira competição organizada pela Liga Mineira de Esportes. No ano seguinte foi realizado o primeiro campeonato mineiro da história, e novamente o clube foi campeão. Os anos subsequentes foram marcados pelo domínio do América, que foi decacampeão estadual. Foi nesse período que Atlético e América passaram a protagonizar o Clássico das Multidões. O clube só voltou a ser campeão em 1926. Aquela equipe reunia vários talentos, como o zagueiro Carlos Brant e a linha ofensiva formada por Mário de Castro, Jairo e Said, o chamado Trio Maldito. Com essa formação, o Atlético ainda conquistou os estaduais de 1927, 1931 e 1932. Em 1929, o clube inaugura o Estádio Presidente Antônio Carlos, com capacidade para 5.000 torcedores. O estádio foi palco dos principais jogos do Atlético até a inauguração do Estádio Independência, na década de 50. Ainda na década de 30, o clube conquistou mais 3 campeonatos mineiros e uma Copa dos Campeões estaduais. Esse torneio foi uma das primeiras competições a nível nacional do futebol brasileiro, e contava com o Fluminense, a Portuguesa e o Rio Branco do Espírito Santo. Entre os destaques daquela conquista podemos citar o goleiro Cafungá, o lateral direito Zé Procópio e o atacante Guará. Nesse período, a rivalidade com o Cruzeiro se transformou no Clássico Mineiro. As décadas de 40 e 50 foi dominada pelo Alvinegro. Em 20 anos, a equipe conquistou 12 campeonatos estaduais, incluindo um pentacampeonato, graças ao talento de craques como o zagueiro Murilo Silva, o meio Orlando Pingo de Ouro e o centroavante Paulo Valentim. Durante esse período, o clube recebeu a alcunha de Galo. O apelido surgiu nos anos 30, inspirado em um galo branco e preto que, na época, dominava as rinhas de Belo Horizonte. Em 1945, o chargista Fernando Mangabeira desenha o mascote para o jornal, a Folha de Minas, mas foi nos anos 50 que o nome pegou mesmo, com a ajuda do meio-campista Zé do Monte, que entrava em campo com um galo embaixo do braço em todas as partidas. A década de 60 se inicia com a conquista do bicampeonato mineiro. Em 68, o time representou a seleção brasileira em um amistoso, contra a seleção da Iugoslávia, e venceu a partida por 3-2. E no ano seguinte, o Atlético representou a seleção mineira, contra ninguém menos que a seleção brasileira. A seleção vinha de uma brilhante campanha nas eliminatórias da Copa de 70, ganhando todos os jogos que disputou. No entanto, acabou sendo derrotada pelo Atlético, por 2-1. Um ano depois, a mesma seleção se consagraria tricampeã mundial, no México. Em 70, mais um estadual. E no ano de 1971, sob o comando de Tele Santana, o Atlético conquista o Campeonato Nacional de Clubes. Para chegar à conquista, a equipe teve que desbancar o Botafogo de Jairzinho e o São Paulo de Gerson, no triangular final da competição. O grande destaque daquela equipe foi o centroavante Dadá Maravilha, que foi o artilheiro da competição com 15 gols. No ano seguinte, o Galo participa pela primeira vez em sua história da Copa Libertadores da América. Mas o clube não foi bem, ficando na fase de grupos, que tinha o São Paulo, o Olímpia e o Cerro Porteño. Ainda na década de 70, o Atlético foi campeão mineiro em 76 e vice-campeão brasileiro em 77, perdendo a final para o São Paulo. Na Libertadores de 78, o clube foi bem, conseguiu passar da fase de grupos e foi eliminado na semifinal, que tinha o River Plate e o Boca Juniors como adversário. Entre os anos de 1978 e 1979, o clube conquistou nada menos que 10 campeonatos mineiros. Aquele elenco era recheado de talentos, como o goleiro João Leite, o meia Toninho Cerezo e os atacantes Paulo Isidoro, Éder Aleixo e Reinaldo, maior artilheiro da história do Galo com 255 gols. Nesse período, o Atlético ainda foi vice-campeão brasileiro em 80, perdendo o título para o Flamengo de Zico. Essa decisão ficou conhecida como a final de todos os tempos e marcou o início da rivalidade Atlético e Flamengo. Na Libertadores de 81, o clube foi eliminado na fase de grupos, em uma partida extra contra o Flamengo, que ficou marcada pela polêmica arbitragem de José Roberto Wright. A década de 90 simbolizou a conquista dos primeiros títulos internacionais do clube. Em 1992, o Galo conquistou a Copa Comembol, que é considerado um dos precursores da Copa Sul-Americana. Naquela edição, o clube teve que passar pelo Fluminense, Júnior Barranquilla, Nacional do Equador e por fim o Olímpia, na grande final. Um dos principais destaques do clube foi o atacante Ailton, que terminou como artilheiro daquele certame com 6 gols. Depois de bater na trave em 1995, em 97 o Atlético conquista sua segunda Copa Comembol,
dessa vez derrotando o Lanús na grande final. A equipe dirigida por Emerson Leão teve como destaque o goleiro Tafarel e o atacante Valdir Bigode, que foi o artilheiro da competição com 7 gols. Ainda na década de 90, o clube foi campeão estadual nos anos de 91, 95 e 99. Na temporada de 99, o Atlético foi vice-campeão brasileiro, sendo derrotado na decisão pelo Corinthians. O atacante Guilherme ainda terminou como artilheiro daquela edição, com 28 gols. Em 2000, veio o bicampeonato estadual, com destaque para o goleiro Veloso, o volante Alexandre Galo e o meia Mancini. No mesmo ano, o clube atingiu as quartas de finais da Copa Libertadores, sendo eliminada pelo Corinthians. Os anos seguintes foram marcados por campanhas regulares, até que no Campeonato Brasileiro de 2005 o clube foi rebaixado pela primeira vez em sua história. Apesar do fato, a recuperação foi rápida. Sem muita dificuldade, o clube foi campeão da Série B no ano seguinte e garantiu seu retorno à elite do futebol brasileiro. Os principais nomes naquela campanha foram o goleiro Diego Alves, o meia Danilinho e o atacante Éder Luiz. Nessa década, o clube ainda conquistou mais 2 campeonatos mineiros. No ano de 2008, o Atlético celebrou o seu centenário. Dentro de campo, o time teve péssimo desempenho. A derrota humilhante de 6-1 sofrida por seu maior rival na última rodada do Brasileirão de 2011 marcou a virada de chave na história recente do clube. A partir de 2012, sob forte pressão da torcida, a diretoria do clube começou a formar um elenco que ficaria marcado na história do futebol brasileiro. Sob o comando do técnico Cuca e contando com o talento de nomes como Vitor, Marcos Rocha, Hever, Ronaldinho Gaúcho, Joey Bernardi, o clube foi vice-campeão brasileiro. Na Libertadores de 2013, a diretoria manteve a mesma base do ano anterior e ainda contratou alguns jogadores experientes, como o volante Gilberto Silva e o atacante Diego Tardelli. Na fase de grupos, o clube teve um desempenho excelente, terminando a primeira fase com a melhor campanha. Na fase final, o Atlético eliminou o São Paulo nas oitavas, o Tijuana nas quartas, o News Old Boys na semi e por fim derrotou o Olímpia do Paraguai na grande final, conquistando dessa forma o seu primeiro título da competição mais importante do continente. Ronaldinho terminou como o rei da América e o atacante Jô foi o artilheiro do torneio, com 7 gols. No Mundial a equipe não foi bem, foi eliminada pelo Raja Casablanca e terminou a competição em terceiro lugar. Em 2014, o clube ratificou sua posição de campeão sul-americano, conquistando a Recopa Sul-Americana contra o Lanús. No mesmo ano, o clube ainda conquistou a Copa do Brasil, derrotando o Cruzeiro na decisão. O atacante Luan foi o artilheiro da equipe na competição, com 5 gols. Nesse período, o Atlético conquistou 5 campeonatos mineiros. A temporada de 2021 se inicia com o retorno do técnico Cuca e com a conquista de mais um campeonato estadual. Além disso, o clube reforçou bastante seu elenco, trazendo jogadores experientes, como o meia Nacho Fernandes e o atacante Hulk. Na Libertadores, o clube fez a melhor campanha da fase de grupos. E para que o Galo volte a dominar a América, o clube terá que passar pelo Boca Juniors nas oitavas e seguir firme na competição.